E aí, pessoal, conteúdo do 9º ano, caderno 1, capítulo 4, dando continuidade à matéria de vocês, a princípio, organizações internacionais, da onde a gente precisa de alguma atenção nesse assunto, porque envolve aí organizações que o Brasil, inclusive, faz parte de algumas delas. Aqui, a princípio, o que é uma organização internacional? Você tem uma associação de estados soberanos ou de pessoas que estabelecem objetivos de ação coletiva. Nesse princípio aqui, a gente estabelece aqui ONGs, a gente coloca a ONU, a gente coloca a OMC, e isso são entidades, aquelas que trabalham a princípio em prol da sociedade ou de uma condição comum que seja, por exemplo, as ONGs que trabalham a princípio a nível ambiental, aquelas que trabalham na preservação da Mata Atlântica, dos oceanos, na limpeza, na poluição, então, ou propriamente organizações a nível como a ONU, daquelas que elas obedecem tratados multilaterais, ou seja, acordos entre os países para que determinado assunto seja protegido em comum acordo. Por exemplo, o que a ONU trabalha, que é o princípio da paz mundial. Nesse ponto aqui você observa a Assembleia Geral da ONU, representante de todos os países no contexto. E aqui, então, você começa a questionar o seguinte, fala assim, a ONU ela é uma organização funcional ou não? Hoje a gente entende o seguinte, ela foi criada a partir da Segunda Guerra Mundial para impedir conflitos no mundo, mas ela não deu conta disso tudo, porque alguns conflitos pós-Segunda Guerra Mundial aconteceram. Exemplo, a Guerra das Coreias, o Vietnã, no Oriente Médio mesmo. Aqui, a condição dos israelenses e palestinos, conflitos na Europa do Leste, as invasões no Iraque e no Afeganistão lideradas pelos Estados Unidos. Então, de alguma forma, a ONU ela não teve condição de colocar aquilo que é o objetivo dela em prática em 100%, que é a paz mundial. Ela não teve essa capacidade. Então, hoje, a ONU ela passa a ser questionada por conta disso. Outra organização é a Organização Mundial do Comércio, que está vinculada também à ONU, daquela que ela é responsável em fiscalizar, incentivar o comércio mundial. Ela não está aqui ou em qualquer outro país com o objetivo de proibir. Ela vem com o objetivo de fiscalizar, incentivar e regulamentar o comércio mundial. Dentro dessa proposta, está aqui, ó, ela vai observar que tipo de acordo é feito entre um país e outro. Esse é o objetivo final da OMC. Então, a partir daí, por exemplo, se um país se achar, ou se um país ele se sentir prejudicado em relação a um comércio ou a comercialização de um determinado produto, ele aciona a OMC, a OMC ela vai acionar o país origem do produto e entender que tipo de comércio foi feito e que tipo de preço foi colocado. Exemplo, a Organização Mundial do Comércio ela tenta trabalhar com o princípio de equilíbrio de preços, ou seja, não pode ser um preço nem muito baixo e nem um preço abusivo. Então, dessa forma, eles acabam entrando em acordo com o país da origem do produto. Então, você tem aí alguns membros, não são todos os membros da ONU que fazem parte, mas a grande maioria, dos quase 200 da ONU, 164 fazem parte, e hoje ela tem toda uma infraestrutura, que ela tem uma sede, ela tem todo o seu sistema de reunião, e ela funciona também ao mesmo princípio da ONU. Ela tem como objetivo esse contraponto entre o que é protecionismo e o que é livre comércio, ou seja, alguns países praticam literalmente o protecionismo, os Estados Unidos a Europa também, nesse sentido, também pratica isso, O Brasil um pouco menos, porque não está na condição econômica tão vantajosa e tão confortável quanto esses outros desenvolvidos. Então o Brasil ele deixa um pouco a desejar em relação a isso, principalmente quando a gente trabalha com produto agrícola aqui no Brasil.
Então essa ideia de protecionismo, muitas vezes, ela é fiscalizada pela Ordem Mundial, pela Organização Mundial do Comércio, e ela, de alguma forma, ela acaba tendo que entrar em acordo. Exemplo, fácil para vocês entenderem, o Brasil vende laranja para os Estados Unidos para que lá eles possam produzir o suco. Mas lá chegando, eles pegam a laranja brasileira, sobretaxam e o produto brasileiro nos Estados Unidos fica num preço muito elevado. Isso acontece também com álcool de cana produzido aqui. Eles produzem álcool lá? Produzem de milho. Eles produzem suco de laranja lá? Sim, produzem laranja, mas numa quantidade bem pequena. E a partir daí, então, ou seja, isso é uma ação protecionista, ou seja, uma ação do governo americano que protege os produtores locais, mas, porém, também acaba afetando o comércio brasileiro quando o produto nosso chega lá mais caro. Então, a ideia é o quê? É esse contraponto, ou seja, é tentar equilibrar no máximo possível que for a força, tá bom? Então, aqui a gente encerra mais uma aula, e qualquer dúvida, vocês me procurem.